Kennedy perguntou o seguinte para o Lula: se ele pudesse voltar no tempo, voltar lá no dia 18, no dia daquela entrevista coletiva que ele deu na Etiópia, se ele mudaria alguma coisa que ele disse. Dá uma olhada no que o Lula respondeu. Eu diria a mesma coisa. Por quê? Porque é exatamente o que está acontecendo na faixa de Gaza, Kennedy. A gente não pode ser hipócrita de achar que uma morte é diferente da outra. Ou seja, você não tem na faixa de Gaza uma guerra de um exército altamente preparado com outro exército altamente preparado. Você tem, na verdade, uma guerra de um exército altamente preparado contra mulheres e crianças. Porque das 100 mil pessoas feridas, ou seja, você tem 30 mortos, 80% mulher, 8 mil crianças, além de 8 mil desaparecidos. Ou seja, quantas pessoas do Hamas já foram apresentadas mortas? Ou seja, você inventa determinadas mentiras e passa a trabalhar como se fosse verdade. Primeiro que eu não utilizei nem a palavra holocausto. O holocausto foi a interpretação do primeiro-ministro de Israel, não foi minha. A segunda coisa é o seguinte: morte é morte. Morte é morte. Eu e o Brasil, nós fomos o primeiro país a condenar o gesto terrorista do Hamas. Sim, o primeiro país. Mas eu não posso condenar o gesto terrorista do Hamas e ver, sabe, o Estado de Israel, através do seu exército, do seu primeiro-ministro, fazendo com inocentes da mesma barbaridade. Ou seja, o que nós estamos clamando? Olha, que pare, sabe, os tiroteios, que permita que tenha, sabe, a chegada de alimento, de remédio, de médico, de enfermeiro, para que a gente tenha um corredor humanitário e tratar das pessoas. É isso. Presidente. Agora, veja, eu não esperava, sabe, que o governo de Israel fosse compreender. Eu não esperava, porque eu conheço o cidadão historicamente já há algum tempo, eu sei o que ele pensa ideologicamente. Você veja que nessa entrevista o Lula fez uma diferenciação bem clara. Uma coisa é o povo judeu, outra coisa é o governo de Israel. E o Lula não fez nenhuma crítica ao povo judeu. Ele falou especificamente que o primeiro-ministro, o homem que lidera o governo de Israel, é um genocida. E reafirmou isso quando ele fala especificamente o seguinte: eu vou ler as aspas aqui porque o vídeo não está inteiro liberado ainda. Ele disse o seguinte: não é só um lado que tem dor, todo mundo tem dor. Primeiro que eu separo bem, sou o primeiro presidente da República a visitar o Estado de Israel. Quando ninguém visitava, eu fui visitar Israel. Fiz muitas reuniões com o povo judeu, muitas reuniões. Eu visitei kibbutz. Fiz reuniões com pessoas que tinham famílias sequestradas agora. Eu nunca misturo o povo com o governo. Eu nunca misturo a atitude de um povo com a atitude de um governante. Nunca misturo, reforçou. E ainda disse o seguinte: o que eu quero dizer em alto e bom som é o seguinte: o primeiro-ministro de Israel está praticando genocídio contra mulheres e crianças. Esse é o dado histórico. Outra coisa, ele falou mais, viu? Por exemplo, eu não posso condenar o gesto terrorista do Hamas e ver o Estado de Israel fazendo com inocentes as mesmas barbaridades. Ou seja, ele reforçou a condenação que ele faz ao Hamas e chama o Hamas de terrorista. Só que diz que Israel está fazendo a mesma coisa. E ainda bateu mais forte, hein, quando ele falou claramente que o governo de Israel quer limpar a faixa de Gaza para ocupar aquele território. Dá uma olhada. O governo de Israel quer efetivamente acabar com os palestinos na faixa de Gaza. É isso. É exterminar aquele espaço territorial com o povo palestino para que eles ocupem. Não tem outra explicação. É só você ler os depoimentos dos Médicos Sem Fronteiras. Pega o depoimento da Cruz Vermelha. Pega a criança dizendo que prefere morrer do que ser tratada do jeito que estão sendo tratadas, sem anestesia. Isso é genocídio ou não é genocídio? Essa foi a pergunta do Lula. Tá aí. O governo de Israel insistiu tanto que ganhou uma resposta e, como eu disse lá no começo, tenho certeza absoluta que não é a resposta que eles queriam. Eles tentaram humilhar o Lula, tentaram fazer o povo brasileiro ficar contra o Lula, tentaram atrair apoio internacional e agora tomaram uma cacetada maior ainda do que a anterior, porque o Lula foi enfático, foi detalhista e separou o joio do trigo. Deixou claro que ele está falando do governo de Israel e não do povo judeu. E você, o que você achou da resposta do Lula? Me diz aí no comentário qual que é a sua opinião. Eu quero muito saber o que você pensa e o seu comentário acrescenta demais
para o debate político aqui desse canal. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um abração e tchau.